Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, aqui ó, eu fiz uma sériezinha aí de 2 vídeos para vocês sobre dieta cetogênica. Então no vídeo número 1 eu fui na raiz da bioquímica mostrando as rotas metabólicas que promovem a cetose. No vídeo número 2 eu fiz comentários sobre dieta cetogênica e me manifestei sobre a minha não aceitação de algumas formas de dieta cetogênica que eu vejo as pessoas fazerem, né? E ali eu me justifiquei falando assim, olha, muitas pessoas para fazer a dieta cetogênica abusam da gordura saturada e isso vai gerar uma inflamação. Falei assim, usei as palavras excesso. Excesso de gordura saturada vai dar uma inflamação. E, como vocês sabem, eu leio tudo que escrevem abaixo, os comentários, né? E eu vi que eu fui muito criticado por isso. Por quê? Tudo na vida existem tribos, comunidades, né? Que se juntam porque acreditam em alguma coisa. E o problema de tudo é quando existe algum fanatismo. O fanatismo ele é sempre ruim. Porque quando existe o fanatismo, a gente fica cego. A gente não quer enxergar o todo, né? Existe isso em tudo que é coisa. Existe isso na política, né? A política é muito ruim os extremos, né? O fanático para um lado, o fanático para o outro. Existe isso dentro da alimentação. Hoje se formaram grupos. Por exemplo, assim, vou dar alguns exemplos do tipo, existe uma comunidade vegana. Legal, pessoas que têm uma ideologia, né, não consome proteína animal por uma ideologia. Agora, quando isso se torna um fanatismo, aí é um problema. Por quê? Porque aí pode estar aqui sendo publicado estudo e a pessoa não quer ver estudo, não quer enxergar porque ela acredita como se fosse uma religião naquilo. Existe a comunidade carnívora, então são pessoas que também têm as suas crenças, que têm que comer carne. E se isso se torna um fanatismo, também vai ser um problema, porque você vai ter um monte de embasamento científico mostrando que alguma coisa lá não está certa e a pessoa fala, não, mas eu acredito que está certo, então ninguém vai mudar a minha opinião. E existe uma comunidade cetogênica de pessoas que começaram a aplicar uma dieta cetogênica e sentiram diversos benefícios, porque como eu mesmo disse nos vídeos, é muito bom, traz uma sensação de plenitude, de uma clareza mental, melhora a energia vital, melhora muita coisa quando você faz dieta cetogênica. Porém, dentro desse fanatismo que pode ter dentro dessa comunidade, existe uma crença de que gordura saturada é saudável, não importa a quantidade que você comer. E esse é o ponto desse vídeo. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que são muito importantes quando a gente fala de alimentação, de suplementação, que é o seguinte, ó, tem um gráfico que a gente usa muito, que é assim, ó, a gente desenha aqui uma parábola e mostra assim, ó. Aqui seria o ideal. Vamos falar assim vamos dar uma dica aqui, ó, vitamina D, tá? Vitamina D. O que seria o ideal de suplementar a vitamina D? Seria estar aqui dentro, ó, aqui dentro. Então, vamos fazer de outra cor aqui, ó. Se eu estou aqui, ó, nessa outra região aqui do gráfico, ó, se eu estou aqui, eu tenho falta. Aqui eu tenho a vitamina D em falta. Aqui ela está ótima, atendendo a todas as necessidades e demandas do meu corpo. E se eu começo a extrapolar, eu vou ter problema. E eu posso dizer para você que dentro da minha concepção, tudo no universo é assim, tudo. A falta é ruim, o excesso é ruim e o equilíbrio é o que sustenta uma vida saudável, tá? Absolutamente tudo funciona assim. O sono de menos é ruim, de mais também é ruim. Né? A atividade física de menos é ruim, de mais é ruim. E quando a gente fala em gordura saturada, que é o nosso tema do vídeo de hoje, a palavra equilíbrio ela tem que aparecer aqui. Por quê? Porque gordura saturada é necessária para o corpo.
eu formo membrana de célula através da gordura saturada. Então imagina, eu tenho trilhões de células no meu corpo e eu preciso de gordura para formar uma membrana. E qual a importância da membrana? Toda! Porque é na membrana que estão a maioria dos receptores hormonais que vão mandar uma mensagem para essa célula, que vão controlar a função da célula. Então, a membrana é fundamental. Então, assim, o abacate tem gordura saturada, as pessoas comentaram lá sobre a banha de porco, tem gordura saturada. Eu tenho diversas fontes de gordura saturada, tá? Só que quando eu exagero na gordura saturada, ela deixa de ser boa e ela começa a ser ruim para o meu corpo. E a gente vai entender isso aqui por quê. Quando eu falo em gordura saturada, eu tenho que falar, vou botar algumas abreviações aqui, ó. TLR4, receptor Toll-like, né? Toll-like receptor 4. Outra coisa aqui, ó, NF-kappa-beta, fator de transcrição NF-kappa-beta, que é uma proteína. A gente vai entender aqui a função dessas duas proteínas, aqui é um receptor, aqui é um fator de transcrição no corpo humano. Então aqui, ó, vamos lá, vamos apagar aqui esse gráficozinho. O que é um receptor? Receptor é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma célula e aí eu tenho então um receptor que está aqui, ó, esperando que algo encaixe nele. Bom, eu tenho receptor em células, eu tenho o receptor Toll-like Toll-like 4 em células intestinais, em células do tecido adiposo, eu tenho em células do cérebro, tecido nervoso central. E o que acontece? A gordura saturada, o excesso da gordura saturada, ela vai clicar aqui, ó, ela vai se encaixar no Toll-like receptor 4. E o Toll-like receptor 4, por si só, ele já é uma via inflamatória. Ele já ativa uma via inflamatória, tá? Por quê? Porque olha só, tem uma fotinho que o Fernando sempre mostra aqui para nós. Mostra aí, Fernando, a fotinho do fator de transcrição NF-kappa-beta. Ó, estão vendo? O NF-kappa-beta é o centro da desgraça. Só que, importante entender o seguinte, quando eu comecei a estudar vias de inflamação, eu entendi errado. Eu imaginava que o Toll-like receptor, que o NF-kappa-beta, ele não existia no corpo, que ele era produzido quando eu tinha um estímulo inflamatório. E depois de muito tempo eu entendi que eu estava completamente errado. O NF-kappa-beta, ele está no corpo, só que ele está inativo, porque ele está ligado a uma proteína que mantém ele inativo. E o nome dessa proteína é IKB-alfa. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, a gordura saturada, vamos botar aqui, saturada, ela vai estimular o TLR4. Eu tenho aqui o fator de transcrição NF-kappa-beta, que está quietinho, porque eu tenho a IK-beta-alfa, que está deixando ele estabilizado. Não está ativo, não está inflamando. Porém, o TLR4 vai estimular uma proteína chamada IKK, ou IKK-beta também. E a IKK, ela vai fosforilar, ela vai botar um fósforo, ela vai fosforilar a IK-beta-alfa e quando ela bota um fósforo aqui, ela desliga essa ligação que existia de estabilidade. E agora então eu tenho o NF-kappa-beta livre e quando ele fica livre, ele vai lá no DNA da célula fazer uma modificação de expressões a nível de DNA, modificando expressões genéticas que vão estimular mensageiros pró-inflamatórios. Então aqui está o problema do NF-kappa-beta, ele vai atuar a nível de DNA, aumentando ainda mais a inflamação.
ok? E quais seriam aqui as vias inflamatórias, então, que o NF-κ-beta vai ativar? Principalmente a via da interleucina 6 e a via do TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Duas vias extremamente inflamatórias. Ao mesmo tempo, essa IKB-alfa que foi fosforilada, ela vai atuar no IRS, substrato de receptor de insulina. Já fiz vários vídeos aqui, vocês já devem estar carecas de saber o que é o receptor de insulina, né? Ó, aqui está uma célula e aqui nessa célula eu tenho receptores. Lembra que eu falei, né? Hormônios precisam de receptores. Ó, se esse receptor for o receptor de insulina, ele é um receptor IRS. E esse receptor que ele vai esperar a insulina chegar até ele, a insulina vai encaixar aqui então. Ó, o que acontece quando encaixa a insulina aqui? Vai mobilizar a proteína GLUT, que está aqui dentro da célula, encaixou aqui, a GLUT vai vir, até que ela vai chegar na membrana da célula e ela vai aqui então permitir a entrada da glicose, para que possa ser transformada futuramente em energia, ATP. Só que esse receptor aqui, que é necessário para a função da insulina, ele vai ser inibido pela IKβ-alfa, que foi fosforilada, porque o receptor Toll-like receptor 4 estimulou a IKK para fazer isso. E o Toll-like receptor 4 começou a agir por conta de um excesso de gordura saturada. Quando eu falo aqui sobre excesso de gordura saturada, a gente tem que entender o seguinte, um conceito de longa data, tá? Por quê? Porque nos primeiros 6 meses, 1 ano, que eu botar o paciente numa gordura cetogênica com excesso de gordura saturada, ele vai melhorar tudo. Por quê? Porque, quer dizer, ele vai melhorar tudo se ele está fazendo essa dieta para emagrecer. Porque é um paciente que tem 120 quilos e em 6 meses ele vai conseguir perder 40 quilos. E como ele perdeu bastante peso, ele vai melhorar toda aquela inflamação que ele tinha por conta do excesso de peso. O excesso de peso deixava ele com resistência insulínica, deixava ele com excesso de fator de necrose tumoral, fator de transcrição NF-κ-beta e também fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, ele era um paciente inflamado. Então agora ele vai se submeter a uma dieta aí por 6 meses, 1 ano, vai melhorar absurdamente. Porém, a longo prazo, quando a gente começar a falar aí de anos com uma dieta dessas, ele vai começar a ativar essa via aqui, que a gente entendeu ela muito bem no quadro, e como ele vai inibir parcialmente a efetividade desse receptor IRS, o que vai acontecer? Ele vai começar a entrar num estado de resistência insulínica. Até porque vai ativar também o próprio NF-κ-beta, vai ativar uma outra via inflamatória, que é a via da janosquinase, JNK, a via JNK, uma via inflamatória, via da janosquinase. Então ele vai entrar num estado de inflamação de baixo grau, por quê? Porque ele está tendo contato, né, com a gordura saturada acima do que seria o necessário para o corpo, aí vem aquilo que a gente fala, né? O excesso é tão ruim quanto a falta, e o paciente ele vai ter como principal característica uma resistência insulínica que também talvez ele nem saiba disso. Por quê? Porque ele vai no médico, ele faz o exame só de glicose, a glicose dele continua boa porque ele emagreceu, e se ele emagreceu, então a glicose que era 110 agora está 85, só que lentamente ele vai precisando de cada vez mais insulina para manter a glicose em 85. Então, antes ele mantinha a glicose em 85 com 3 unidades de insulina, agora ele precisa de 7, 10, 15, mas a glicose está em 85, ele não sabe, ele acha que está tudo certo porque ele só está olhando a glicose, tá? Então isso é muito importante de entender. Além do mais,
Eu falei para vocês que nós temos receptor Toll-like receptor no cérebro também, no sistema nervoso central. E por mais que esse receptor ele não seja exclusivo, obviamente ele não é exclusivo da gordura saturada, ele é um receptor para diversas outras substâncias que encaixam ali. Porém, a covalência, né, da ligação da gordura saturada com o Toll-like receptor 4 é muito forte. É uma ligação realmente forte que não se desfaz facilmente. E quando isso acontece no receptor Toll-like do cérebro, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma inflamação na micróglia. Micróglia é uma célula do cérebro. O cérebro tem muito neurônio e muito micróglia, ou microglia, né? Não tem jeito certo ou errado de falar. As células da glia, aqui a micróglia, células da micróglia, vão sofrer um processo de inflamação e vão inibir a via do sistema PONC, que significa propiomelaanocortina. Quando eu diminuo a ação da PONC, eu começo a ter então dificuldade de manter o meu estado de saciedade. Então é uma dieta altamente sacietógena, porque gordura dá saciedade. Então quando você faz ela por um período aí, 6 meses, 1 ano, você vai ter uma sensação de saciedade muito grande, mas quando você estica ela demais, você vai começar a ter uma inflamação no sistema nervoso central. A gente está falando aqui de sistema nervoso central, fazendo a inflamação das células da micróglia, diminuindo a efetividade do sistema da própria melanocortina e com isso você tem dificuldade de se manter saciado. E você vai começar a ter os gatilhos de fome, de gula, de craving. Então isso aqui que eu estou mostrando, não fui eu que inventei, tá? Todas essas ligações e ativações estão muito bem embasadas bioquimicamente e por isso que a gente então tem que refletir, tá? Tudo que é em excesso vai fazer mal, assim como a falta também. Bom, esse era um vídeo complementando então a questão da dieta cetogênica, porque eu vi que teve muitas pessoas ali que ficaram confusas. Ah, a gordura saturada é boa? É óbvio que é boa. Tem que comer? É óbvio que tem que comer. Mas como tudo na vida, tem que ter acompanhamento de um profissional que tenha conhecimento para analisar o teu metabolismo, o teu organismo e saber o quanto você precisa de cada nutriente para atender às necessidades fisiológicas do teu corpo. E o nome desse cara chama nutricionista. Então procura um nutricionista bom para acompanhar você se você quer fazer uma dieta cetogênica. Ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se ainda não está inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se, aciona o sininho para receber lá o alerta de um vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo de pessoas aí que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.